Bom, vamos lá. A figura é de uma resistência elétrica básica que a gente encontra dentro de um chuveiro elétrico. Essa resistência aí, o nome dela diz, ela resiste à passagem de corrente elétrica. Corrente elétrica é uma corrida de elétrons. Elétrons são partículas. E essas partículas em movimento, elas podem gerar na estrutura interna do material um aquecimento. Todos os materiais, quando são percorridos por uma corrente elétrica, eles produzem o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule, esse aquecimento, ficou conhecido como efeito Joule. Esse aquecimento produz um aquecimento de um outro material que entra em contato com ele. Por exemplo, uma resistência no ar pode aquecer o ar ao redor dele. Então, qual é o princípio de eu usar isso dentro de um chuveiro elétrico? Essa resistência é um material que, quando percorrido por corrente elétrica, ele produz um aquecimento. Esse aquecimento aquece a água. E aí eu consigo tomar um banho com uma água quente ou uma água morna, sei lá, devido a essa resistência elétrica que eu tenho dentro do meu chuveiro. O simples fato de eu estar utilizando a energia elétrica para acender uma lâmpada, para ligar um conector na tomada, para carregar um celular, a fiação toda sofre um aquecimento. Esse aquecimento eu pago no final do mês. Essa resistência aqui, ela possui, analisando ela, duas maneiras. Eu posso ligar B e A e fazer funcionar esse pedacinho menor da resistência, como eu posso ligar B e C e fazer funcionar uma parte maior dessa resistência aí. A pergunta do Enem e do vestibular é a seguinte: aonde tem um aquecimento maior? Onde for um aquecimento maior vai ser o quente. Aonde tem um aquecimento menor vai ser o morno. E desligado isso vai ser o frio lá do chuveiro. Eu desligo. Não fica ligado resistência nenhuma. Não consome energia elétrica. Bom, os questionamentos são o seguinte: eu tenho que escolher uma alternativa que satisfaça isso que eu falei. Só que eu tenho que descobrir se a resistência maior produz um aquecimento maior ou se a resistência maior produz um aquecimento menor, do mesmo material aí, do mesmo formato de material. A mesma espiral aí, por exemplo, a espessura do fio é a mesma. É o mesmo material e a espessura é o mesmo. Ou seja, estou usando o mesmo material para fazer uma resistência de B até C e de B até A. O material é o mesmo. Eu tenho aqui sete respostas, 7 alunos participando. Aqui, no quente, a corrente é na parte B e C. E aqui, no quente, a corrente passa na parte B e A. E 3 alunos, 42%, respondeu que não sabe. Analisando aqui, então, a figura, quem é que dita um aquecimento maior ou menor? A corrente elétrica. Quanto maior a corrida de elétrons, maior é o número de choques e atritos provocado no corpo. E maior é o aquecimento. Onde tiver uma corrente elétrica maior, eu tenho um aquecimento maior. Aonde vai ter uma corrente elétrica maior? No pedaço menor de resistência. Nesse pedaço menor de resistência, I1 e 2. A corrente elétrica I2 é maior do que I1. Se a corrente elétrica em I2, aqui, nesse pedaço aqui, se a corrente elétrica é maior aqui, o aquecimento é maior aqui. Então, você tem que tomar cuidado, porque aqui é uma pegadinha. Se o aluno não assistiu uma aula, não prestou atenção na fala do professor, não viu nada sobre eletricidade, e aí vem uma pergunta dessa no Enem ou no vestibular, o que o aluno pode pensar? Não, aqui o tamanho da resistência é maior. Se o tamanho da resistência é maior, vai ter um aquecimento maior. Não é o tamanho da resistência que dita o aquecimento. Quanto maior a resistência, ou maior o valor da resistência, menor a corrente elétrica. E é a corrente elétrica a responsável pelo aquecimento. Se eu não tiver corrente elétrica, eu não tenho aquecimento. Se eu tiver corrente elétrica, eu tenho aquecimento. E quanto maior a corrente elétrica, maior é o aquecimento. R2 aquece mais, pois é percorrida por uma corrente elétrica maior. Eu vou apresentar uma equação para vocês que eu vou chamar ela de URI. O que significa isso? Se eu isolar o I, eu tenho tensão
sobre o valor da resistência. Isso me define a corrente elétrica, se eu tiver. Se eu isolar o R, eu tenho tensão sobre corrente elétrica. Corrente elétrica vai ser dada pela letra I. Eu já conversei com vocês em uma aula anterior. Então, essa equação a gente vai conhecer, ela vai ficar conhecida como URI, e se não a principal equação que relaciona essas grandezas aí. Uma das principais equações da eletricidade. URI. E vai relacionar a tensão, que eu vou ligar, a corrente que vai produzir, dependendo da resistência. Se eu quiser saber a tensão, depende da resistência multiplicado pela corrente. Se eu quiser saber a corrente elétrica, eu vou ter que ter a tensão dividido pelo valor da resistência que eu vou colocar. São inversamente proporcionais aqui, ou seja, se eu diminuir a resistência, aumenta a corrente. Então, era aquilo que eu já estava falando. Se eu diminuir esse valor, são inversamente proporcionais. Aumenta a corrente elétrica. Então, é o que acontece no chuveiro. Eu mantenho a tensão do chuveiro, da resistência do chuveiro, e eu diminuo o valor da resistência. Se eu diminuir o valor desse daqui, esse valor aqui, a corrente aumenta. Se a corrente aumentar, vai produzir o efeito Joule maior. E uma outra equação, que a gente vai conhecer como a segunda, lei de Ohm, essa resistência, ela depende do material que é feito, esse ρ vai representar a resistividade do material, o L, o que eu falei para vocês, é o comprimento do fio, quanto maior o comprimento da resistência, maior é a resistência também, e a área, chamada área da secção transversal, que é aquilo que eu falei, a grossura do fio. A gente vai significar resistência elétrica. O ρ é uma letra grega, vai representar resistividade. L vai representar comprimento. E A vai representar a espessura do fio, no caso, a grossura do fio, que a gente vai chamar de área da secção transversal. Área da secção transversal. Está faltando o U, tensão elétrica, e o I, a gente vai chamar de corrente. Se eu falar dessas grandezas que estão relacionadas à eletricidade, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. Essa equação é conhecida como equação da rola. Por que equação da rola? Porque o nome dessa letra grega aqui é ρ. Daí o L e o A fica ρ, L, A, rola. O que vocês acham que vai aparecer se eu digitar na internet rabo quente? Alguém sabe o que vai aparecer? Rabo quente. Fechem os olhos. Olha só o que aparece. Isso aqui o pessoal usa para aquecer água em algum local, um escritório, alguma coisa, para fazer chimarrão, para fazer um... Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal está com micro-ondas nos locais e tal, mas olha aqui, ó. É uma resistência parecida com aquela do chuveiro, né? Ou seja, tem a mesma função do chuveiro, transformar a energia elétrica em energia térmica, aquecer isso daqui, e o aquecimento disso transfere para o ambiente ali ao redor dessa resistência, ou seja, a água está ao redor dele, aquece essa água. Dentro de um forno elétrico eu também tenho esse dispositivo, um forno elétrico, ele trabalha com uma resistência elétrica, beleza, meus queridos? Então a aula foi sobre resistência elétrica, tá? Eu tenho uma equação para determinar a resistência elétrica, depende do material, depende do comprimento do material e depende da área da secção transversal, depende da grossura dessa resistência.